Esse episódio de hoje é muito especial, porque eu vou mostrar para você como que eu e a Laís, nós fazemos o nosso planejamento de casal anual. Esse já é o quinto ano, né, que nós fazemos esse planejamento, e basicamente é um momento onde eu e a Laís, como casal, definimos quais são as prioridades. O que tem que cortar, o que tem que melhorar, o que tem que fazer no próximo ano para que a gente chegue mais perto dos nossos objetivos. Então é mais um episódio com a nossa CEO aqui da Nutrição Sem Fronteiras, Laís Vilar, e dessa vez para falar sobre algo mais pessoal do que profissional, mas os dois 100% interconectados, né? É isso, super animada para estar aqui conversando sobre esse assunto. É uma coisa que a gente conversa muito com os nossos clientes aqui da Nutrição Sem Fronteiras. Temos muitos casais empreendedores, amigos, casais empreendedores também. Então é algo que a gente gosta muito de falar sobre e agregar um pouquinho. Verdade. E para quem não conhece, né, a nossa história, de forma muito breve, eu e a Laís, nós somos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Mas antes disso, a gente teve outros negócios, né? Então eu já tive um hotel, também já fui dono de um negócio de e-commerce, né, que era o Cocorô. Mas só eu e a Laís, a gente já teve empresa de eventos, de produção de eventos. A gente fez eventos para 4.000 pessoas uma vez. A gente já teve empresa de cookies, a gente vendia cookies no iFood. Estúdio de tatuagem, que a gente foi sócio. E aí o consultoria. A consultoria premium e a consultoria escalada do Medicine. Né? Então teve essas aventuras. E, pô, durante toda essa jornada empreendedora, a Laís, a gente aprendeu muita coisa. Acertou, errou muito, mas uma coisa que a gente também aprendeu é que, como um casal que empreende junto, nós temos que estar sempre muito alinhados. Né? Porque não tem nada mais importante pra gente do que o nosso casamento. O casamento vem acima até mesmo do negócio, até porque o negócio foi construído a partir desse casamento. Exatamente. Se não tiver um relacionamento, não tem nada que vai a partir daí, né? Então a gente sempre tratou muito como a prioridade que deve ser a nossa relação para que aí a gente consiga construir todos os nossos empreendimentos que a gente já tentou e até esse da MSF que deu muito certo. Exato. Então, esse que é o jogo hoje. Vamos falar sobre como que você se realinha, como que você cria esse alinhamento. Só que aí vem um ponto importante, né? A gente tem um princípio aqui dentro do Cronos, que é o nosso mastermind, que é conversas difíceis mudam o jogo. Só que a partir disso aqui que nós vamos abrir com você hoje, você provavelmente vai ter algumas conversas difíceis. Com certeza. E aí vai depender da sua maturidade e do seu cônjuge, a maturidade de ambos, para de fato tirar o melhor disso, né? Nós não nos responsabilizamos por nenhuma conversa difícil que possa acontecer, tá? Mas isso indica que você também não fuge das conversas difíceis. Já depois explode. Não só isso também. Teve vezes que a gente indicou fazer essa imersão de casal, e aí a galera falou assim, foi muito fácil. Eu falei, não foi fácil, porque com certeza eles dão as conversas que era pra ter tido ali durante o caminho. Então, se foi fácil, você fez errado. Boa, total. E aí o último recado é, conversas difíceis só depois do café. Tá, então primeiro pega um cafezinho para depois começar a falar sobre isso. Mas enfim, né, para quem que é esse episódio de hoje? Para casais que vão empreender juntos, para casais que não empreendem juntos, mas precisam desse alinhamento. Sim, eu acho que é muito importante, mesmo que você não empreenda junto, fazer essa imersão de casal. Eu recomendo fortemente que você faça, porque é uma coisa que eu fico pensando, né? Eu acho que sem isso, acho que foi uma das grandes ferramentas que fez com que a gente tivesse crescido tanto como um casal também. Verdade. Principalmente, assim, além de casal empreendedor. É muito importante você crescer junto com o seu parceiro. E eu acho que quando você faz um planejamento, onde vocês estão intencionalmente olhando para onde vocês querem crescer, o que precisa melhorar. Tem um momento também que, às vezes, com a vida corrida, você não tem um momento sem emoção. Às vezes tem a briga, beleza, mas sem ser a briga, né? Um momento sem emoção para estar falando sobre coisas que são importantes. Total. Que isso são meio que lacunas, né? Que vai abrindo ali as rachaduras entre o casal. E quando vê, já rachou tanto que não tem mais como você voltar. Então, exato. Então, recomendo muito para que, além de, caso você não empreenda com seu marido, sua esposa, chame seu marido ou sua esposa para fazer isso junto com você. E se for casado e mora junto, chame também, porque mesmo sendo casado oficialmente, é legal também para quem mora junto. Concordo muito. E assim, eu acho que de todas as decisões que a gente tem na vida, né, a decisão de com quem você vai estar é a decisão mais importante de todas, porque ela reflete em todo o resto, né? E eu acho que quando você toma essa decisão, o próximo passo é como que eu faço para eu e essa pessoa, nós dois aqui juntos, como casal, como unidade, a gente conseguir de fato chegar nos nossos objetivos, nas nossas metas. Enfim, então, basicamente, né, a gente começou a fazer essa imersão em 2020. E aí no início a gente fazia um final de semana inteiro ali, né, que a gente bloqueava, aí era todo ritual. Hoje em dia a gente faz um dia completo, né, a imersão. Mas basicamente o que eu recomendo pro pessoal é que eles tenham pelo menos um dia inteiro.
Sim. No mínimo um dia inteiro dedicado para isso, onde você às vezes pode ir para um Airbnb, pode ir para algum lugar, ou até mesmo dentro da sua própria casa, mas de preferência sem interrupções, né? Sem crianças, sem esse tipo de coisa. E essa dedicação um para o outro ali para poder fazer esse planejamento. Importante também, com as perguntas que a gente vai liberar aqui no final desse episódio, que o casal se prepare antes da conversa, né? Para que não chegue ali, tipo, porque todo ano a gente repete as mesmas coisas, né? Com algumas melhorias. Mas se é a primeira vez, você tem que estar preparado, você tem que saber o que vai acontecer ali, para você também ter ali, né, algumas visões já pré-definidas. Sim, não chegar lá, não tem que pensar. Acho que até por isso que nas primeiras a gente demora tanto. Faz sentido. Porque a gente não se preparava tanto. Faz sentido. Então é um bom. Já fica assim. Já fica essa dica aí pra você, pra não demorar tanto. Se prepare um pouco e já tenha mais ou menos ali. Claro que as coisas podem mudar a partir da conversa, mas já tenha mais ou menos um rumo ali no que você imagina, né? Exato. Por si só. E lembrando que se, você é um casal, você e seu marido, sua esposa são um casal, e vocês têm, valores bem alinhados uns com os outros, né? Vocês têm os mesmos valores, compartilham os mesmos valores, têm os mesmos objetivos, cara, tá todo mundo no mesmo time. Verdade. Então é fazer com que essa conversa seja produtiva. E aí a conversa gira em torno de 5 pilares, né? Vida, relacionamento, família, dinheiro e sonhos. Então a gente tem alguns pilares ali que a gente bate juntos e algumas perguntas para cada pilar. A gente vai trazer um pouco aqui hoje, mas é como eu falei, os princípios não ter interrupção, foco total no outro, de preferência em um espaço que vocês estejam 100% confortáveis e tirar pelo menos um dia inteiro para poder conversar. Né? Tem mais algum princípio que você adicionaria aí? Não, e é isso. É isso, e fácil, né? E aí, se puder trazer um roteirinho, né? Eu tiraria ele, por exemplo, uma sexta, um sábado, para poder fazer isso, até mesmo um domingo, e tiraria ele amanhã para poder fazer algo mais leve, café da manhã, algo do tipo, iniciaria ele depois do café da manhã, talvez até um exercício juntos, e aí passaria o dia inteiro ali nesse fluxo, com pausa para o almoço, pausa para o lanche, mas basicamente um fluxo de conversa, onde, claro, um ou outro pode pedir uma pausa, porque está estressado, quer tomar um ar, coisas do tipo, mas tirar esse dia aí, né, para poder de fato focar um no outro. Boa. Então fechou. E aí sobre essa questão, que você mesmo já falou, conversas difíceis não dão jogo, então não é para fugir do conflito, né, para de fato ir de encontro ali com as necessidades do casal, e lembrando também que os dois estão do mesmo lado. Então, qual que é a estrutura dessa imersão, galera? A gente começa falando sobre a parte cultural do casal, que é um pouco do que eu acabei de dizer, valores, propósito, princípios, entender se está tudo isso muito bem feito. A visão de longo prazo, ver se isso mudou, onde que a gente quer estar nos próximos 5 ou 10 anos. Definir quais são as prioridades para esse ano que está chegando. Definir as metas por áreas, né, que é aquilo que eu acabei de falar aqui nos pilares. Entender muito bem como é que está a questão financeira e de trabalho, patrimônio, finanças, etc. E as perguntas finais ali, né, que são perguntas super relevantes também. Então, esses são os princípios aí que a gente trabalha dentro da imersão. E o nosso bloco 1 é basicamente qual tipo de casal que a gente quer ser, né? Quem que a gente quer ser como indivíduo e como casal. Então, esse aqui é o que alinha todo o resto, né, amor? Quando você pensa em, quais são os valores desse casal? Porque se um acredita numa coisa completamente diferente do outro, pelo menos para nós dois nunca deu certo isso, né? A gente sempre teve que estar muito alinhado. E aí sem julgamentos, né? Porque às vezes o casal está bem dessa forma, mas eu e a Alec sempre foi muito alinhado, interesse, valores, princípios. Eu acho difícil no longo prazo, né? Eu acho que tem momentos da nossa vida que a gente tem relações que são mais, vamos chamar assim, transacionais, né? Você tá ali por um motivo e a pessoa tá ali por outro motivo, vocês estão se suprindo naquele ponto, mas eu acho que se a gente pensa naqueles casamentos que você vai casar 85 anos, que é realmente um plano de vida da pessoa, é muito difícil que você consiga passar todo esse tempo, ou a outra pessoa consiga passar todo esse tempo tão desviada de coisas que são muito importantes para você. Claro que não precisa aquela pessoa contemplar todos os seus valores, mas pelo menos os valores que são mais importantes para você, eu acho que é importante que, se você, óbvio, tem um plano de longo prazo com a pessoa, que você esteja alinhado. Se na sua cabeça tá, não, vou ficar casado com essa pessoa por enquanto que isso foi importante na minha vida, se não for mais, eu me separo e é isso aí, beleza também, né? Eu acho que depois de explicar o relacionamento de formas diferentes também. Prazo. Exato. Total. Se for algo de longo prazo, eu acho que entender também que com algo de longo prazo, você vai vivendo várias temporadas, né, com aquela pessoa. Exato. Então, às vezes, a pessoa que você era tinha os valores alinhados em determinado momento, depois foi desalinhando muito, ou às vezes vocês tinham sonhos que estavam indo para um mundo, depois um virou por outro lado, outro lado. Então acontece muitas dessas coisas. É por isso que essa imersão até é importante. Para poder você já entender, já identificar cedo e já, através disso, né, ter as conversas que vão
chegar no resultado final. Então, uma das coisas que eu e a Laís aqui sempre tem muito é a nossa missão, o nosso propósito, né? Então, a Laís, ela é oceanógrafa, não é nutricionista. Nunca, né, entrou nessa área de alimentação, de saúde, nada disso. Né? Então, a Laís sempre teve um propósito muito conectado com fazer o bem, com gerar impacto, com o meio ambiente, né? Com toda essa parte. E o meu propósito sempre foi muito relacionado com o cuidado com o próximo, né? Eu entrei na nutrição por causa disso, sempre fui muito apaixonado por ajudar outras pessoas, né, no âmbito ali da nutrição, da alimentação e depois em várias outras áreas. E uma das coisas que a gente sempre teve é a convergência dos propósitos e dos sonhos, por mais que às vezes, né, dê uma desbalanceada para um lado ou para o outro, e isso vai muito das temporadas da vida, mas tem que ter alguma conexão aí no meio para poder a gente conseguir fazer o que a gente faz, né? Sim, com certeza. É que a gente já fala. Exato. E aí os valores, né? Pô, basicamente, a gente tem que ter alguns valores que guiam as nossas decisões. Assim como a empresa tem, nós como indivíduos também temos que ter a nossa própria cultura, o que a gente acredita e o que a gente não acredita. E às vezes a gente não coloca isso ali no papel, não sabe exatamente o que é, mas essas coisas, elas são a nossa honra, a nossa forma de ver o mundo, a forma como a gente vê o que é certo e errado. Basicamente é isso. E aí quando a gente coloca isso para fora, isso também traz um guia muito mais forte, né? De novo, os valores vão mudando conforme a vida vai passando, mas basicamente essa é uma hora boa de revisar se o casal tá indo de acordo com o que eles dizem ser os valores dele. Sim, com certeza. É bom sempre fazer esse momento de voltar ali no que você disse que era, para ver se realmente é aquilo, se você quer mudar o que você disse também. É a opção. Que é a opção. É a opção. E também tem que ter o que é absolutamente negociável ali, né? Que aí isso são aquelas coisas mais centrais. Às vezes o casal tá muito focado na família. Ah, isso aqui é negociável pra gente. Aí vai trabalhando em cima disso, né? Pra gente esse ano o inegociável era a NSF, a empresa, a missão, né, maior do que a gente tava construindo. A gente trabalhando em cima disso. Exato. E aí, beleza, e os grandes sonhos, né? Pô, às vezes, quando você tem ali um sonho que você compartilha com alguém, principalmente com alguém que você ama, as chances disso acontecer são muito maiores do que se você está construindo um sonho sozinho. Então, para alguns sei lá, comprar um apartamento, fazer uma viagem de sonhos. E eu acho que essas coisas são muito interessantes de se definir também nessa imersão, né? Exato. Eu acho que quando a gente fica sem ter muito conectado esse porquê que a gente faz as coisas vai no sentido de fato, assim, né? Então, acho que tanto para empreendedor quanto para você mesmo na sua vida, quando você está só vivendo, sem ter muita clareza de como que isso se conecta com o que você, de certa forma, você quis fazer na sua vida, e aí cada um tem um objetivo, né? Que é, algumas pessoas realizar grandes conquistas, outras pessoas ter uma família, outras pessoas ter um grande relacionamento com si mesmo, outra pessoa alcançar uma carreira, outra pessoa ter bens materiais, apesar de que eu acho que isso não deveria ser um grande objetivo de vida, mas tem também. Então, eu acho que é você entender quais que são os seus principais objetivos de vida e conectar, acho que para além do casal, né? E você conectar isso com o que você está fazendo para sua vida faz com que você tenha uma vida muito mais significativa por um todo. Do que quando a gente está só ali vivendo que é assim, ou as coisas são assim, ou você acha que é assim, sem você intencionalmente conectar isso com o grande sonho ou o grande objetivo que você tem ali para sua vida. E eu acho que quando a gente faz isso também, é um outro conceito, né, que é legal, é que você vê o quão você tem que desejar poucas grandes coisas na sua vida, né? Que eu acho que é outra reflexão que você chega a partir disso, que é, tá, se eu tenho que fazer tudo isso, né, intencionar toda a minha vida para alcançar esse grande objetivo, tem um punhado de grandes objetivos que eu posso colocar na minha vida, porque senão eu vou, na verdade, estar só sendo infeliz. E aí eu acho que isso acontece com muitos casais também, de cair nesse lugar do eu culpar o outro por uma infelicidade que não faz nem sentido eu ter, porque na verdade eu só tô com um monte de desejo infundado na minha cabeça que eu não parei pra racionalizar aquilo na minha cabeça. Total. E aí eu fico, porque nós somos reis, né, de terceirizar a responsabilidade, nós humanos, então a gente fica sempre olhando para quem é o terceiro que eu vou culpar. E a pessoa mais próxima é o seu parceiro, a gente já vai negar. Então é uma coisa muito fácil de você fazer, que é você, poxa, eu tô alcançando aquilo, X, Y, Z, aquilo outro, porque eu tô aqui casada com fulano. Só que, se você parasse para racionalizar, você veria que não faz nem sentido querer aquele tanto de coisa na vida, né? Eu acho que esse é um momento legal para você parar e olhar para isso.
tanto individualmente como não. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Até mesmo, tipo assim, quem é que é a pessoa que foi campeão olímpico de corrida, futebol, basquete e natação? Enquanto isso, teve uma família feliz, super funcional, foi um filho super Não presente, tem como. foi um mega empresário de sucesso, ganhou muito dinheiro, fez sucesso na vida. Não dá, entendeu? Você tem que escolher suas batalhas. Tem que escolher essas batalhas bem conscientemente, estar consciente do jogo que você está jogando e apagar o barulho externo. E de preferência ter pessoas que te amam do teu lado para te apoiar. Também. Exatamente o que eu ia entrar nesse papo aqui de hoje. Exatamente. Total. Muito bom. E aí a gente entra no segundo bloco, que é a visão de longo prazo. Beleza, a gente sabe o que a gente acredita e o que a gente não acredita, que é o certo e o errado aqui dentro da nossa relação, do que a gente está construindo, mas qual que é a visão de longo prazo? Aí isso aqui entram vários fatores, né? Pô, se vocês estão empreendendo junto, beleza, mas é bom falar da empresa também e tudo mais, mas falando sobre o casal, onde é que a gente se vê daqui a 5 anos? Onde é que a gente quer morar? Como é que é a vida que a gente quer ter? Né? Quais são as pessoas que a gente quer ter ao nosso redor? O que a gente quer estar fazendo? E eu acho que essa visão de 5, de 10 anos são visões muito importantes, por quê? Porque às vezes a gente não olha nem para o ano seguinte, né? Tem gente que não olha nem para 2026. Mas quando você está olhando para 2030, 2035, nessa linha do tempo mais expandida, você começa a entender que existem coisas que você está fazendo agora para construir aquele sonho no futuro. Construir aquela grande visão, aquele grande objetivo. Então é basicamente você saber onde você quer chegar e a partir disso ter uma engenharia reversa do que você tem que estar fazendo hoje, amanhã e depois para construir o caminho que vai te levar até lá. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre fez muito bem, né? A gente sempre colocou as visões, as metas e se relacionou para trás. Exatamente. E um casal político e é uma coisa que eu acho que faz justamente aquilo que a gente começou tudo ter sentido, né? Porque senão não vai ficar sonhando se eu não vou trabalhar para realizar. É melhor não sonhar, vai ficar triste. É melhor, exato. Meu sonho era correr a maratona, a pessoa nunca corre. Foi prometer, exato. Aí então, vai ficar triste pra sempre, que nunca correu a maratona, você não quer melhor aceitar que eu não correr maratona, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa, exato. Se comprou, né? Que é uma coisa do cada desejo. O Naval africano fala o seguinte, que um desejo é um contrato que você assume que você vai ser infeliz até alcançá-lo. Por isso, escolha muito bem os seus desejos, porque sempre que você desejar algo, você vai estar infeliz até que aquele desejo vire a realidade. E é exatamente o que tu trouxe, que as pessoas desejam muitas coisas e perdem o senso do que é possível conquistar, aí não conquistam várias coisas e aí se frustram por causa disso. Não conquista nada, porque quer demais, não conquista, por exemplo, nem 10 ainda. Mas eu acho que isso entra muito nessas coisas de você planejar e ir fazendo as coisas até lá, porque aí é muito aquilo de a grande maioria das pessoas não conquista coisas de longo prazo porque elas só conseguem olhar para o curto prazo. E elas vão fazer tanta coisa de curto prazo que nunca você faz nada olhando para o longo prazo. Mas eu acho que esse é um ponto também que vale colocar em reflexão de final de ano. Faz sentido demais, faz muito sentido. O que nos traz justamente para as 3 decisões centrais do ano, que é definir qual que é a prioridade, a palavra e o sonho que a gente vai estar trabalhando aqui esse ano. Às vezes o sonho você vai realizar naquele ano é a construção, e você tem ali uma meta, mas você tem que ter uma prioridade e uma palavra pro ano, né? Até essa parte da palavra do ano foi um livro que eu li, nem lembro qual foi, mas acho que foi talvez antes da pandemia, não lembro. Mas eu li um livro, que foi esse livro da palavra do ano, e desde então todo ano a gente coloca uma palavra do ano. Exatamente. Que é basicamente você ter uma palavra que vai definir ali o que você vai trabalhar no ano. Não é tipo uma coisa tipo, minha palavra do ano é força, porque eu quero ser forte. Não, é tipo, o que eu preciso desenvolver? E aí tiveram anos que teve um ano que eu lembro que foi mindfulness pra mim, teve outro que foi intencionalidade. Enfim, tiveram vários desses anos. Eu lembro que você teve comunicação, aí teve Eu tô intencionalidade. intencionalidade esse ano, né? Então são palavras que você vai definindo ali durante o ano. E são palavras que você, através disso, constrói novas habilidades, traços e características. E a prioridade é a prioridade. E eu gosto muito da história que diz que em inglês, né, na língua americana, nem existia prioridades. Os ingleses, eles tinham só prioridade, priority, ponto. Porque não existe uma coisa que são várias prioridades. E a gente pluralizou a palavra e o termo também. Então tem várias prioridades, mas aí a do ano, qual vai ser o maior foco, né? Então acho que esses 3 definições são super importantes. Exato. Então basicamente, definir essa prioridade do ano, definir qual que é a palavra do ano também, a sua e a do casal, vai ter essa palavra aí como um guia, e definir também qual que é o sonho que você vai querer realizar esse ano,
né, individualmente ou em conjunto ali, que pode ser uma viagem, pode ser um projeto, pode ser algum tempo, pode ser alguma conquista, enfim, alguma coisa que é importante para você e para sua família. Então essa é a última parte ali do bloco 3. E aí, pro bloco 4, as metas por área de vida, que é onde entram muitas daquelas perguntas que a gente começou, né, Laís? Então, entrada espiritual, físico, pessoal, relacionamento e financeiro. Primeira parte espiritual, né, algo que é muito importante que a gente sempre volte para isso todos os anos, para ver, né, se a nossa vida espiritual está de acordo com o que a gente quer viver e acha que faz sentido. Então, tiveram anos, por exemplo, que a gente teve muito mais prioridade nisso do que nesses últimos anos, por exemplo. Mas, basicamente, quais são as prioridades da nossa vida espiritual? O que a gente vai fazer esse ano para fortalecer isso juntos? E quais hábitos espirituais nós queremos colocar na rotina? E aqui entra a lógica do espiritual, que pode trazer religião, pode trazer autoconhecimento, pode trazer essa parte mesmo, né, do que você acredita e como que você se relaciona com o que você acredita. Né? Então, essa aqui é a lógica. É isso. Acho que é importante a gente estar olhando para todas as áreas da nossa vida. A área espiritual, as crenças, né, diferentes entram aí. E eu acho que tem muita... Todas essas áreas, na verdade, que a gente vai conversar, tem muito tabus entre alguns canais, né? Então, acho que você ter um parceiro com o qual você não pode conversar sobre certos temas, para mim, isso é... Eu não deve existir formas de viver assim, com certeza, mas eu não saberia como viver assim. Eu acho que, para mim, não existe isso dentro de um relacionamento onde você não pode tocar em certos temas. Então, se isso é uma verdade para você, eu acho que até tocando nesse ponto do espiritual, teste esses focos, né, para abrir um pouco esse tema de conversar sobre coisas que não necessariamente vocês vão concordar, mas que vocês podem ser tolerantes uns com os outros. E aprender um pouco, né, os pontos de vista, eu acho super importante. A próxima área é uma área bem familiar aí para nossos queridos alunos e amigos que vão estar assistindo esse vídeo, né? Que é basicamente a área física, né? Saúde, performance, bem-estar. Então é um momento também do casal conversar sobre isso. E ver se as metas do ano em relação à parte física, a parte de performance, a parte de cuidado com a saúde, com o corpo, foram como eles gostariam que fosse, né? Porque às vezes a gente planeja algo e não vai como a gente queria que fosse. Mesmo sendo nutricionista, profissional de educação física, médico, a profissão ela não diz nada, né? No final a vida acontece e a gente tem que estar sempre voltando para isso também, né? Exato. E isso é outra área que às vezes você fica meio sem tato de como falar com pessoas, só que você tendo um momento para poder conversar, para poder falar, olha, não é nenhum tipo de julgamento, mas vamos olhar aqui para como a gente está se alimentando, porque muitas pessoas, eu falo comigo, sou casada comigo, você não, aí você tem receio de falar com a sua esposa, que não é noutra, como eu também não sou noutra, e fica meio assim, né, você fica com a sensação de talvez esteja dando uma carteirada, ou isso, aquilo, tipo, tem que beber, tem que isso, e fica sem ter um momento para conversar, então é um momento que você sendo um profissional da saúde, aproveite para educar o seu companheiro, e não para ter um momento de que você vai se privar de falar coisas que são importantes de falar. Concordo muito. E algumas perguntas para vocês se fazerem, né? Como que nós podemos melhorar os nossos hábitos alimentares? O que a gente pode fazer para incorporar mais exercício na rotina? Precisamos ganhar ou perder peso? Tem algum objetivo atlético que cada um quer buscar? Como foi o nosso check-up de saúde esse ano? Como que eu posso te ajudar a bater suas metas físicas? E todas essas perguntas são importantes. Por exemplo, teve, acho que 2024, 23 para 24, no INSF já crescendo muito, né? E aí eu coloquei a meta, quero perder aqui 10 quilos, porque eu sempre fui atleta e agora eu ganhei muito peso. Aí chegou no final de 2024, eu tava com o mesmo peso que eu tinha iniciado o ano. E aí quando eu bati um com o outro, eu falei, cara, não tem como, né? 2025 vai ter que ser diferente. E aí foi um grande estalo ali pra poder 25 ter cuidado muito mais da saúde, nós dois, né, como casal, mas aquilo ali foi uma coisa que me pegou, né? Porque eu sempre cuidei muito dessa parte da alimentação, dos treinos, e eu tava bem desleixado. E aí isso são pequenos momentos que, quando você olha e conversa, isso já dá um grau, né? Então, por exemplo, como foi o nosso check-up de saúde esse ano? Não sei, eu não fiz. Verdade. Entendeu? Então, em janeiro, fazer check-up de saúde. Então, são coisas que vão trazendo esses alertas, né? Então, essa parte é bem legal. Outro ponto também, área pessoal, né? E aqui entra muito no indivíduo em si mesmo, né?
Pô, quais são os hobbies, esportes, o que a pessoa fez naquele ano que foi legal, que não foi, quais foram os novos aprendizados, pô, se leu livros novos, se aprendeu coisas novas, e olhando para o ano e depois para o futuro, né? O que a gente quer aprender de novo, quais são os novos hobbies, esportes, hábitos que a gente quer criar, o que a gente quer desenvolver como ser humano, né? Então acho que isso é muito legal. E entra numa linha do que eu sempre falo, que todos nós estamos a uma habilidade de mudar as nossas vidas. Então, ter esse momento para poder olhar para as habilidades que o casal e que cada pessoa desenvolveu no ano. E quais são as habilidades, quais são os hobbies, o que a gente quer fazer de lazer. Isso são coisas bem legais também, porque faz com que a gente crie uma vida que é a vida que a gente quer viver, não uma vida que foi criada pra gente. Né? Exatamente. É isso, a gente falou bastante já sobre isso, mas você ser intencional, né? Sobre a sua vida, sobre quem você quer ser e colocar isso dentro do seu relacionamento de uma forma que não seja culpabilizando, mas sim combinando, né? Que eu acho que isso acaba acontecendo muito. Tipo, as pessoas às vezes deixam a gente fazer coisas que são importantes pra vida dela, e a gente já falou, mas aí acaba muito, foi porque eu tava casada, foi porque... Não, foi porque você... Não conversou. Priorizou, não conversou, não comunicou. E muitas vezes você nem queria tanto, ou nem priorizou tanto por si só, e aí acaba terceirizando aqui. Então, acho que é um momento muito de você justamente se responsabilizar também por coisas que são pessoais, como a pessoal. Exatamente. E aí a gente entra na parte do relacionamento. Né? Essas são as perguntas bem importantes da imersão. Por isso que a gente começa até dando uma aquecida, né, com vários outros assuntos. Mas quando chega aqui é o momento que a gente começa a falar especificamente sobre o casal, né, sobre o relacionamento. Que aí, como você falou, tem muitas coisas que acabam virando tabus que as pessoas nunca falam. Exato. E aí que vira a bomba, né? A gente aprendeu que essa parte das conversas difíceis, quanto mais você adia, mais você vai criando um problema. Exato. Né? Ao invés de uma solução. Então eu vou trazer aqui algumas perguntas, tá? E aí, de novo, não me responsabilizo por nada, ser adulto, tá? Como queremos que o nosso casamento esteja daqui a 5 anos? E às vezes a pessoa nunca falou sobre isso. O que podemos fazer para melhorar a nossa vida sexual? Importante conversar sobre isso. Às vezes a pessoa nunca fala sobre esse assunto, mas fala a gente precisa sair mais, criar mais momentos de romance. Pô, isso aqui pra quem é pai, mãe, é uma pergunta que deve ser muito mais relevante até do que pra gente. Tá. Porque a gente tem romance em todo canto, né? A gente também trabalha segue, né? Que relata esse problema pra mim, assim, de que perdi os momentos de intimidade. E tal. E tem gente que sente muita falta, porque a gente ela cuida, olha, sempre linguagens de amor, né? Mas às vezes também a gente tem linguagens de amor que não é tanto aquela coisa dos gestos, vamos chamar assim, dos grandes gestos. Então, beleza, a gente consegue suprir ali dentro do dia a dia, mas tem gente que sente muita falta. E às vezes quando você, de certa forma, convive menos, de forma transacional, junto assim, né? De forma assim, tipo, tem que fazer isso, aquilo, isso aqui, que nem você trabalhar junto. Você tem mais tempos pra estar, tipo, com saudade, planejando grande coisa. Sim, quando às vezes você tá ali no dia a dia com a pessoa, você não. Deixa passar. Nem tem, às vezes, tipo, tempo sozinho o suficiente pra fazer aquilo e tal. Enfim, aí o tempo passa e algumas pessoas sentem muita falta. Então, enfim, acho que é um ponto que não acontece tanto com a gente, mas eu já ouvi bastante esses relatos de casais. E mesmo com a gente, né, esse ano, por exemplo, eu comecei o ano com a meta de fazer pelo menos um presente ou uma surpresa por mês pra você. Foi. Acho que eu cumpri pelo menos uns 6 meses. Não. Ano passado eu tinha... Isso, né? Foi que você não foi? É isso, progresso também. Progresso também deve ser considerado. Deve ser considerado, exato. Como podemos nos comunicar de forma mais clara um com o outro? Boa. O que eu vejo como as minhas responsabilidades principais no nosso casamento? Depois o contrário. O que eu vejo como a principal responsabilidade do meu companheiro? Quais são as principais responsabilidades do meu companheiro? Isso é alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Isso deve acontecer com o seu colaborador, com o seu sócio, o seu amigo, seu pai, sua mãe. Todo mundo. Exato. É um alinhamento. Que é o que eu espero de ti e o que tu espera de mim. Às vezes o que eu espero de ti não tem nada a ver com o que tu acha que eu espero de ti e vice-versa. Então é por isso que é importante isso aqui. E às vezes, normalmente, a gente projeta. O que a gente espera do outro é o que a gente acha que o outro espera da gente. Sim. Só que muitas vezes não é. Total. E aí a gente às vezes tá ali, se virando em mil pra cumprir uma expectativa que nem é real. Enquanto a gente poderia estar usando aquele mesmo tempo. Ou usando aquele mesmo tempo para de fato focar no que é fazer uma coisa que é importante para cada outra pessoa. Total.
Então essa Às vezes pergunta é chave. às vezes é uma coisa que pra você, você fala, nossa, como que isso é importante pra pessoa? Mas não, Sim, é ouvir e aceitar que aquilo é verdade. perfeito. Estamos alcançando as necessidades intelectuais um do outro. Estamos alcançando as necessidades físicas um do outro. É. Formas elegantes, né? De você falar, e aí, tu parou de se desenvolver intelectualmente? Desenvolver, Parou de estudar? Ou então, A pô, gente se como tu acha conheceu, que tu era tá? todo entendido Exato. das coisas, aí agora, irmão, faz 42 anos que não lê o livro. Exato. Ou então, pô, te conheci, pô, tu era super, né, bonita, bem cuidada, não sei o quê, E agora tá toda desleixada e já tal. acabou. Então é importante essas conversas, não desse jeito que a gente falou, né, nesse tema aqui. Estamos alcançando as necessidades emocionais um do outro, isso que é super importante também. Isso é. Basicamente, você ter essa abertura de conversar, de realmente ter um espaço seguro. E o nosso relacionamento está amadurecendo e nós sentimos que nós estamos nos aproximando. Porque se isso não for verdade, o relacionamento ele está afastando o outro, né? Vocês estão se afastando, né? Isso é um sinal de alerta, né? Não, Então todo ano a gente repete se permitindo aqui. E ainda agora para relacionamentos com a família, por exemplo, né? Com as pessoas ao redor. Então, pô, perguntas importantes. Como que tá a nossa relação com a nossa família? A gente precisa de algum apoio para algum familiar, para o nosso pai, irmão, irmã, para alguém da nossa família que está precisando de ajuda? Porque essas conversas elas são importantes, porque às vezes do nada acontece um problema familiar e aí, sei lá, a irmã vai morar na casa do casal, acontece XYZ e você não sabe nem, estava esperando por nada, não sabia o que estava acontecendo. Então é muito importante ter essas conversas. E a conversa você tem as possibilidades, mesmo que isso vai acontecer, você fala, bom, sei lá, às vezes eu sou filha única, se acontecer alguma coisa com a minha mãe ou com... vai ser comigo que... Claro, a gente vai apoiar. Exato. É uma coisa que às vezes também para uma pessoa isso é óbvio e para outra pessoa não é óbvio. Não é óbvio, E é exato. importante ser alinhado. Para mim é ótimo. Exato. Conta comigo, só dúvida. E aí outra pergunta importante, queremos ter filhos? Quando que isso entra no plano? Quais são os valores que a gente quer passar para os nossos filhos? Então todo ano a gente faz essa pergunta. E aí para os curiosos a resposta ainda é dada. Né? Seguindo segue o bairro, exato. só lugar. Exato. E aí, ó, se um dia a gente tiver, né, esse filho, essa filha, aí terá algumas perguntas adicionais, como por exemplo, e aqui isso aqui, Pra quem tem filho. se todo pai fizesse isso aqui, ia ser muito interessante, é claro, sem julgar, porque nem imagina a dificuldade que é ser pai e mãe. Mas eu fico sempre pensando aqui, se você vai fazer algo novo, você estuda, né? Tem, por exemplo, um aluno nosso, né, membro do Mastermind, até mentor aqui no SF, que é o André, quando ele a Laiane ficou grávida, a primeira coisa que ele vai fazer foi estudar, contratar mentoria, comprar curso, não sei o que, entender tudo sobre ser pai. Eu acho que nem todo mundo, claro, tem essa oportunidade, mas se você tiver, faça isso, tá? Então, por exemplo, qual que é o traço de caráter mais importante que eu quero que os nossos filhos tenham? Que você pode ser intencional, né? Quais as regras que eu quero estabelecer para os nossos filhos? Assim, né? Importante regra para criança. Como que a gente deve passar os finais de semana e outros momentos de lazer? A nossa devoção aos filhos está interferindo com o nosso casamento? Essa pergunta aqui. Quais tradições queremos introduzir na família esse ano? Então, por exemplo, às vezes você tinha uma tradição incrível lá da sua família que se perdeu e você quer trazer para dentro de casa. Momento bom de ter essa conversa com o seu cônjuge e ir para cima. E aí, próxima etapa, amigos. Aqui é muito importante. Daí, quando a gente fala que a gente faz isso, né? Aí tem algumas pessoas que ficam tipo... Deixar o cara. Mas basicamente, o que eu e a Laís a gente acredita, isso é ciência, né? Nós somos a média das pessoas com quem a gente convive, dos nossos pontos de referência, as pessoas com quem a gente se inspira, troca ideia, tá ali no nosso dia a dia. Então a pergunta é, quais são os relacionamentos-chave que nós temos e precisamos desenvolver mais? Quem são as pessoas que fazem com que a gente seja melhor? Do outro lado, tem alguém que a gente quer trazer mais para perto ou tem alguém que a gente quer se afastar nesse ano? Então, às vezes, nessas conversas, a gente identifica também pessoas que não estão mais fazendo bem para aquela temporada da vida, porque a gente quer para os nossos objetivos e metas. E isso não é ser egoísta, na verdade, é ser transparente e verdadeiro, e entendendo que o que ficou, a história, sempre vai ser carregado no coração, com carinho, amor, permanece, mas não é mais uma pessoa que talvez você queira conviver. Né? Eu acho que esse tipo de reflexão é super importante, tanto das pessoas que você quer trazer mais para perto, como as pessoas que você não quer mais ter tão por perto assim. Porque esse tipo de decisão muda a vida completamente, tá? A nossa muda. A nossa mudou completamente. E eu acho que faz parte, né? Faz muito parte. Eu falei várias vezes sobre isso aqui. Tem 3 critérios que eu levo em consideração para um bom amigo. Que primeiro é, você se sente confortável de falar de presente e futuro, não só do passado, né? Das condições do passado.
A segunda, essa pessoa fica genuinamente feliz pelo teu sucesso, sem se comparar com você. Essa aqui é algo bem difícil. E a terceira, que também é bem difícil, é quando eu junto os três, né? É muito raro, por isso que a gente tem que cuidar muito bem dessa pessoa. Mas a terceira, essa pessoa me inspira a ser melhor de alguma forma. Tem alguma coisa, né? Características, valores que fazem com que essa pessoa me faça alguém melhor. Então, se você tem um ou dois desses, já é alguém que vale a pena ter por perto. Se temos três, é alguém que vale a pena manter muito perto. E aí a última pergunta ali é, tem algum amigo precisando de ajuda ou cuidado? Da mesma forma que tem a família, que às vezes precisa de apoio, né? A gente também já definiu amigos que precisavam de ajuda nessas imersões e apoiamos bem, né, essas pessoas que estão precisando de fato de ajuda. Aí sobre amigos. E aí entra em outra parte bem delicada aqui da imersão, que é dinheiro. Também é outro tabu. Outro tabu, que às vezes o casal não conversa, às vezes a pessoa não sabe nem quanto que a outra ganha, não sabe quais são as metas financeiras, não sabe de nada, né? E aí eu trouxe aqui algumas perguntas que você pode fazer nessa imersão para poder entender um pouco mais. E aí depois a gente pode comentar um pouco sobre isso também, mas basicamente, como está o nosso patrimônio? Como que a gente está de investimentos? Qual que é a nossa meta de patrimônio para esse ano? De quanto em quanto tempo que a gente guarda dinheiro? Quanto por cento do nosso dinheiro a gente aloca ali em investimentos ou em reservas? Quanto que a gente acumulou no ano passado? A gente julga que foi o adequado ou não? Quanto que a gente quer poupar esse ano de dinheiro sobrando todos os meses? E quais são os nossos objetivos para os próximos 5 anos e como que isso se conecta com a meta financeira do ano. Então vamos dizer que daqui a 5 anos eu quero colocar meu filho fulaninho na faculdade tal, que custa 15 mil reais por mês, e aí isso é uma grana absurda. Então você tem que começar a construir isso agora. Exatamente. Tem que ter intencionalidade e tá jogando junto, eu acho que isso é um ponto muito importante. De novo, entendo relacionamentos que são mais transacionais e você tá vivendo um desses 6 julgamentos, mas se você tá vivendo um relacionamento mais de longo prazo na sua vida, não falar sobre dinheiro, o que a gente vive, eu acho que é um passo para o fim. Total. Porque é um ponto que tá na nossa vida, que é importante, que faz parte, então quanto mais a gente estiver alinhado, estiver jogando no mesmo time, mais eu vejo que isso é um ponto importante pro longo prazo, né? A duração daquele relacionamento. Concordo. E se você for ver, tem estudos, né? O maior motivo de divórcio no mundo é dinheiro. Verdade. Não é que acabou o amor, não é traição, é dinheiro. Money problem. Isso é loucura, né? Problemas relacionados a dinheiro. Loucura se você for pensar nisso, porque deveria existir esse problema e os dois estarem no mesmo barco para resolver. Ainda mais se pensar o quanto que um casal empreendedor tem força de execução, de realização, quanto que você ter uma pessoa junto com você no mesmo objetivo faz com que você se esforce mais, né? Consiga lá. Então, assim, é uma loucura. Mas não é só sobre o fazer mais, é justamente sobre o outro lado da moeda. Então. Não tem uma comunicação, uma organização, e aí, na verdade, faz mais dinheiro do que fazia quando se conheceram. Só que quanto mais a gente foi fazendo, mais foi gastando e virou uma pressão muito grande. Isso faz com que esse é o caminho com mais deles. Amor. Esse que é pago. E entra justamente na próxima etapa aqui, que é: qual que é o nosso custo de vida médio hoje? Quantos meses de despesa da nossa casa a gente tem poupado? Qual que é a nossa meta de custo de vida para o próximo ano? A gente quer aumentar o custo de vida, quer reduzir o custo de vida? A gente está gastando o valor certo nas coisas como casa, viagem, roupa, restaurante, carro? Ou será que a gente está gastando demais? Até gastando de menos às vezes, talvez você esteja do outro lado da moeda. Pô, ganhava 5 mil, tinha um custo de vida de 3, agora tá ganhando 50 mil e tá com um custo de vida de 6. Talvez seja um ano de você subir o seu custo de vida para 12, para 15, não para 30, não para 40, mas para 12, para 15, você já vai mudar de vida muito, tá? E também a outra linha que são os investimentos. Será que você quer investir em algum imóvel, fazer uma reforma, mudar de casa, comprar um terreno? Enfim, qual que é a linha aí, né, que você está querendo buscar? Então essa parte que é muito importante também, que é o outro lado da moeda, né? Que é entender quanto que está saindo, quais são as nossas metas em relação a isso, e organizar, né, desse lado também. E aí, às vezes tem desbalanços, né? Onde um gasta demais, outro gasta de menos, ou então se os dois gastam demais, aí cambia tudo. Exato. Eu acho que é um tópico importante de estar se falando, estar se alinhando, porque é uma coisa que justamente, né, a gente acaba sendo muito influenciado nessa questão dos gastos, né? Nós, todos que vivemos nesse mundo de propagandas e etc., em redes sociais, então eu acho que é um ponto muito bom de você estar sempre conversando com alguém, lembrando, tá?
É legal até a óbvio, assim, me fala de valores, depois você fala de objetivo, depois vai. Tanto que eu falei de tudo isso. Realmente faz sentido a gente estar gastando dinheiro que a gente está gastando. Exato, tá conectado com o que a gente acredita. Exato. Então, acho que é um ponto que, Total. tanto para o casal, mas até para você também, depois de ter pensado em tudo isso, né, fazer essa reflexão de se realmente o que você está gastando é uma coisa importante para você, ou se você está gastando porque, nem sei se você está querendo agradar alguém, ou fazer algo. Agradar pessoas que nem gostam de você. Nem gosta de você, que nem gosta delas. A vida é dura. E aí, sobre empresa, trabalho e caridade, né? São 3 pilares também aqui que ainda estão dentro da área financeira, certo? Mas basicamente da empresa, que conecta justamente com o CPF, porque se você está empreendendo casal, então quanto de entrada no caixa da empresa a gente teve esse ano? Como foi de faturamento, mas como foi de lucro, ou seja, o que sobrou depois das despesas? Quais são as metas para o próximo ano? Esse ano, estava conversando com um aluno nosso que bateu 1,65 milhões esse ano. Eu falei para ele, o próximo ano então a meta é o quê? 2,4. E a gente estava definindo isso junto. Isso aqui, se você tem ali um parceiro para bater junto também, fora o seu mentor, fora a pessoa que te apoia ali como estrategista, isso é incrível, porque aí você alinha todas as pontas, né? E como que a gente vê a empresa nos próximos 5 anos? Porque às vezes, por exemplo, se esse nosso aluno quiser chegar em 5 milhões daqui a 5 anos, ele tem que ter uma meta no ano para poder chegar lá. Sim. Em cima, nós nos sentimos úteis no nosso trabalho? Como que cada um está se sentindo em relação ao nosso trabalho, no nosso dia a dia? E quais são as aspirações individuais que nós temos dentro do nosso trabalho? Então são perguntas muito importantes, até para quem é sócio. A gente já teve momentos que a gente fez essas perguntas e mudou o escopo dentro da ESF. Mudou um pouco ali a estrutura do que a gente ia focar, do que a gente ia fazer, porque a gente entendeu que onde que a gente era mais útil, onde que a gente era mais resultado e onde que a gente era mais feliz também no trabalho. Então isso aqui é importante e também às vezes você é o empreendedor ou a empreendedora e teu marido ou esposa tem outro trabalho. Esse é um momento bom também para poder conversar com ele e ver se ele tá feliz de verdade. E fisgar ele para ficar seu sócio, que eu sei que tem esse objetivo. De falar sobre isso, que também é uma coisa que eu vejo muito as pessoas, sócios, casais, somente, mas sócios de maneira geral, que tem muito isso, que é assim, beleza, como eu me sinto útil em tal coisa, e fulano em tal coisa. E são coisas, às vezes, diferentes, só que ficam a terceira área que tá coberta. Nem os dois eu gosto de fazer. Não, fica soltão pra sempre. Aí às vezes fica solto, largado, ou às vezes você fica, tipo, esperando que seja outra pessoa que vai resolver. Precisa você vai resolver. Então, queria dizer isso que eu acho que é um momento importante pra você conversar e entender o nível. Tipo, vai ter um ano que uma pessoa pode estar mais à frente, no outro ano ela vai falar, tá, pra mim eu tô esgotado, isso aqui. Precisa pra outra coisa. Não dá pra fazer mais, eu estava fazendo porque você não tinha capacidade de fazer. Mas agora, eu preciso que ou você consiga fazer ou a gente organiza outra forma de fazer, porque pra mim também não dá mais. Exato. E eu acho que isso é um ponto importante também de se ter com o seu sócio, seja marido ou não, independente. Sim. Pra fazer esse alinhamento de expectativas, de papéis e responsabilidades, porque às vezes você fica muito tempo acumulando um cansaço, uma coisa que você, tipo, realmente não dá mais, porque você também não dava mais, ou porque o seu sócio não teve a sensibilidade de entender que não dava mais e deixou você fazer o infinito. Então, assim, acho que é importante ter esse momento de entender onde que cada um manda bem, entender que nem sempre você vai fazer só o que você manda bem, mas que caso você não esteja aguentando mais, você seja a pessoa que comunica, e caso você escute essa comunicação, você seja a pessoa que ouve. Total. Perfeito. Excelente. Eu acho que isso aí é chave. E converse logo, né? Antes que a bomba exploda. E por último, caridade. Quais causas nós vamos apoiar? A gente vai doar tempo ou dinheiro? Ou os dois? Quanto? E como que a gente pode também captar dinheiro e tempo de outras pessoas para apoiar aquela causa? Isso aqui é super importante também, porque a gente faz dinheiro, a gente ganha dinheiro, a gente está no capitalismo, mas através do dinheiro do capitalismo a gente também consegue, que é o único modelo que a gente tem, né, que é o ganho dinheiro e usa o dinheiro para comprar tempo e para comprar recursos, a gente pode usar esse dinheiro para investir em causas que a gente acredita. Exato. Seja uma causa ambiental, uma causa social, uma causa, qualquer causa que você acha que faz sentido, né? Então, por exemplo, esse ano foi o ano que a gente apoiou a causa lá da Amazônia, né? Que foi uma coisa que você puxou e que, pô, deu super resultado, né? Agora tem vários coworkings que estão nascendo ali dentro do Rio Nini, né? Do Vale do Rio Nini. Foi basicamente algo que ela movimentou, trazendo não só o tempo dela, que ela foi lá, organizou tudo, mas também investimento financeiro, mas principalmente atenção, né, para isso, que é basicamente a gente levar a internet, levar
equipamentos de computadores, né, para o pessoal para poder eles usarem, e também bolsas de estudo relacionadas a marketing, venda, edição de vídeo, várias coisinhas, né, que você conseguiu. Então, acho que esse tipo de coisa pode nascer de uma conversa como essa. Então, um casal que tem ali recursos que está crescendo, às vezes pode definir juntos qual que é a causa, qual que é a ação, o que eles vão fazer para poder retribuir um pouco, né? Não é total, acho que isso, se é uma coisa que é importante para você, é importante que esteja nos seus planejamentos, senão o tempo vai passar e você vai se sentir mais coerente. Exatamente, vai deixando para depois. E aí, perguntas finais. Quais hábitos que a gente quer desenvolver como família e como indivíduos? Quais livros a gente quer ler esse ano? Para onde que a gente quer viajar? E quais habilidades a gente quer desenvolver? E aqui a viagem é algo importante para a gente enfatizar. Eu e a Laís, a gente tenta, né, pelo menos, bloquear as datas no calendário logo no início do ano, das viagens que a gente vai fazer. Porque senão a Nutrição Sem Fronteiras vem atropela. E 2025, vou ser bem honesto, a gente bloqueou umas 2 ou 3 viagens que não aconteceram. Certo. Imagina se não tivesse bloqueado, né? Exatamente. Mas é importante priorizar Exato. seus momentos de off. Isso, exato. E aí, armadilhas comuns aqui desse processo: número 1, fazer isso e nunca mais olhar nem conversar sobre. Número 2, não transformar essas decisões em algum tipo de hábito rotina. E o trabalho, deixar que o trabalho simplesmente engula todo o resto, né? Então, poxa, se você, por exemplo, nessa rotina, nessa imersão, definiu com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, que você queria, nesse ano agora, construir uma reserva de emergência de X meses, e correr uma maratona, e etc e tal. Se você não tiver isso dentro de hábitos, todo mês a gente vai ter uma reunião para falar sobre quanto que a gente reservou. Então, toda semana eu vou ter aqui um momento para poder ver se eu estou mais perto da minha meta da maratona. Se não tiver essas coisas, se não tiver as corridas diárias para poder correr a maratona, não vai tomar. Então, basicamente, ter, né, esse agendamento dos hábitos, das rotinas que vão levar para o objetivo, eu acho só super importante. Não é para fazer de tudo, óbvio, mas das coisas ali que são chaves, né, pro ano, ter esse desenvolvimento da rotina. Ok. Muito bom. E aí, basicamente, você ter essas revisões, né, olhar para isso de tempos em tempos, e aí vem a pergunta, né? E se eu quero fazer isso, e a minha esposa, meu marido, não quer? Não curte planejamento. Não tá afim de fazer algo assim nesse ano. Qual que seria a abordagem, na tua opinião? Eu acho que a primeira coisa é explicar a importância. Perfeito. Começar com o porquê. E justamente combinar de uma forma que seja possível realizar. Mesmo que menos, focado só numa área, numa parte. Às vezes não quer falar de uma coisa específica, ou enfim, ou às vezes quer quebrar em 2 momentos e faz tipo um momento metade numa hora e outro final de semana e outro momento também. Eu acho que tá tudo bem, mas eu acho que é bom tentar fazer. Concordo. Só tipo, você não quer fazer, Pronto. Até você usar isso como uma desculpa para não ir, né? Exatamente. Então, basicamente, trazer para a pessoa que não é uma reunião de cobrança, mas uma reunião de direção. Daí, definições, metas e definir direção, trazer clareza. E aí, esse episódio, né, a gente fez ele, montou ele, para quê? Para que você, de repente, assista junto com seu marido, seu esposo. Monte ali as perguntas, o que você vai construir junto com ele. E depois marque uma imersão aí, Lamir, né? Meu time aqui chama a gente de Lamir, né? Laís, Samir, Lamir. E basicamente, né, nos apelidaram dessa forma. Então você faz a sua imersão de casal Lamir. E a partir disso, se fizer sentido, se você gostar, se for algo que conectou, você começa a fazer isso todos os anos. Então, essa é a rotina, esse é o cronograma. E aí, uma das coisas que eu e a Laís, a gente viveu, a gente aprendeu e viveu isso na prática, quando você vê a Laís e fala, nossa, que casal, não sei o quê, saiba que a gente não nasceu assim, a gente não se encontrou assim, a gente que conhece a gente nesses 8 anos desde o início, sabe muito bem, né, que foi um casal que foi construído conversa por conversa, e muito por causa dessa aqui, tá? Essa aqui, ela nunca foge de uma conversa difícil, e eu às vezes até deixo pra depois, eu vou lá e tá conversa difícil, mas ela aqui jamais. Então, ano após ano, a gente vem melhorando, evoluindo, aprendendo um com o outro. E eu acho que essa é a coisa mais poderosa para um casal, que é basicamente você ter essas conversas difíceis. Total, eu acho que eu vim de uma família que se desfez o fato de conversas difíceis entrar no item que a gente não ter conversas difíceis é muito mais prejudicial do que ter. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente tem ali os posicionamentos necessários, não só para
necessariamente fazer o relacionamento dar certo, mas para ter clareza de que ele não vai dar certo antes de você ter perdido toda a sua vida. Então, eu acho que é legal a gente ser intencional na nossa vida, então a gente escolhe se relacionar, seja com um amigo, seja com parceiros, seja com a nossa família também. Eu acho que tem muita gente que acaba tomando para si aquela coisa do a falácia do navio afundado, né? Pra tudo na vida. Aí, mas tem essa família só obrigada a conviver com eles pra sempre. Aí, eu fiz esses amigos na escola, eu sou obrigada a conviver com eles pra sempre. Aí, eu me juntei com essa pessoa, eu sou obrigada a... E eu acho que... Não é. Eu acho que a gente pode ser intencional em tudo, mas a gente tem muito mais chance de encontrar um parceiro que esteja disposto a construir algo com a gente, se a gente conversar no caminho. Então, tanto existe o lado de que você não é obrigado a permanecer com quem você já esteve um dia, que é uma verdade, quanto é também uma verdade que é muito mais fácil que o seu relacionamento se torne um relacionamento do qual você se orgulha, do qual você quer manter na sua vida, se você tiver as conversas no meio do caminho. Total. Então é isso, acho que no final das contas é sobre ter o alinhamento, construir juntos esse alinhamento todos os dias, entender que no final estão os dois no mesmo lado e com os mesmos objetivos, no mesmo propósito, construindo uma família, às vezes uma empresa, às vezes uma vida juntos, né? Na verdade, sempre uma vida juntos, às vezes uma família, às vezes uma empresa. Então acho que esse que é o mais importante. E ano após ano, você olhar para trás e sentir um pouco mais de orgulho de quem você é, de quem sua esposa, seu marido é, de quem vocês são juntos, né? Essa versão de vocês mesmos que vocês são portraying juntos. Verdade. E aí, com um episódio desse, a gente tem que liberar de presente, né? As perguntas todas. Exato. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai lá no meu perfil do Instagram e vai enviar no direct #Jogo da Velha Lamir. Lamir. E aí você vai, através disso, desbloquear as perguntas que nós usamos na nossa imersão anual de casal. E eu tenho certeza que através dessas perguntinhas você vai conseguir ter um ano muito melhor. Uma vez eu escutei que a qualidade da nossa vida é ditada pela qualidade das nossas perguntas. Nós estamos o tempo todo fazendo perguntas. E se a gente fizer as perguntas certas, no momento certo, no ambiente certo, você com certeza vai conseguir construir uma vida muito melhor. Então é isso. Recado final. Recado final. Façam. E nem todos os executores, né? Continua sendo. Continua. Faça a versão, aproveite. Aproveitem esse final do ano para se energizar aí acompanhando as pessoas que vocês amam e também para energizar os relacionamentos, para nutrir os relacionamentos. Eu acho que é um momento especial também para a gente estar com quem a gente valoriza e não deixar de falar as coisas que são importantes serem. Total. Até a próxima.